Com prefeitos, nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre sua viagem à Rússia para tratar sobre fertilizantes e sobre a importância da liberdade. Em outros países, a falta de fertilizantes russos já impacta na agricultura local e compromete a segurança alimentar. Quando tive, há poucas semanas, na Rússia, tratando de fertilizantes, momentos antes de um ataque a um país vizinho, nós fomos lá lutar por interesses do Brasil. Adotamos uma posição de equilíbrio nessa questão conflituosa, mas nós não sobrevivemos sem fertilizantes. E no momento temos 27 navios russos navegando para o Brasil para trazer fertilizantes para o nosso agronegócio. O nosso agronegócio, que é um orgulho para todos nós, que não é apenas a questão de divisas para o Brasil ou representar por volta de 1/4 do nosso PIB, é a nossa segurança alimentar. O chefe do executivo voltou a falar sobre a liberdade de expressão e disse que não se pode admitir interferência. Tem um bem maior do que a nossa própria vida. Essa é a nossa liberdade, inegociável. Quantos de nós somos agredidos ao longo da nossa vida pública? Lamentamos, não queremos ser agredidos, mas temos mecanismos, temos como buscar reparar isso daí. Obviamente, não podemos admitir que algum de nós que possa ter certos poderes não interfira no destino final da nossa nação, nesse nosso bem maior, que é a nossa liberdade de expressão. No final do discurso, o presidente Jair Bolsonaro foi aplaudido pelos prefeitos presentes no evento. Dizem aos senhores que trabalhamos em conjunto, queremos o bem do nosso Brasil. E como eu disse no começo, não existe satisfação melhor para todos nós aqui do que bem a servir aqueles que votam na gente. A todos vocês, muito obrigado pelo apoio, pela consideração e pelo carinho, que pode ter certeza, é recíproco. Deus faça a família. Muito obrigado. José Maria Trindade, e a sua avaliação, Zé, sobre essas declarações do presidente nesse encontro importante de hoje com prefeitos aí em Brasília, Zé? Essa marcha se transformou uma tradição. Há 2 anos ela não acontecia em virtude da pandemia, né? E se transformou num grande teste para políticos. Quero ver a chegada do ex-presidente Lula e de outros que se dizem aí líderes populares para falar com os políticos ali do chão, os políticos que trabalham no olho a olho com o eleitor. Os prefeitos hoje aí estão prefeitos de cidades de vários tamanhos, né? Mas a maioria cidades pequenas mesmo, cidade aí que tem 30 mil habitantes, 20 mil habitantes, até 7 mil habitantes. Ontem eu estive com o prefeito, inclusive de Medina, que estava nesse evento, estava participando desse evento, o Vavá, e outros prefeitos da região do Vale do Jequitinhonha, de Tinga e de outras regiões. E eu vi o interesse desses prefeitos exatamente em tentar resolver o problema do seu município, né? E ali, nessa confederação dos municípios, do Paulo Zilkowski, que ele vem batalhando há muito tempo pelo municipalismo, né? A tentativa de se dar uma solução coletiva. Na fala do presidente Jair Bolsonaro, está explícito que a política externa brasileira tem o objetivo não de fazer politicagem, de fazer proselitismo ideológico, mas soluções para o Brasil. Esta é a verdadeira relação externa que o Brasil tem que ter. Embaixadores hoje, na verdade, são encarregados de negócios, são representantes do país para fechar negócios, para defender o país. É evidente que o novo Itamaraty está voltado exatamente para isso. E o presidente agiu bem. Uma dificuldade. Hoje a situação está resolvida para esta safra, mas para o futuro, para a próxima safra, e os projetos agrícolas são assim, né? 1 ano de antecedência, aí haverá dificuldades e um aumento do preço, o que vai acarretar um aumento também nos produtos da mesa nossa de cada dia, ou seja, da alimentação do mundo. A secretária-geral
da ONU veio aqui ao Brasil exatamente pedir para o Brasil aumentar a produção no sentido de suprir as necessidades da Ucrânia e de outros países que terão uma produção menor em virtude da guerra, né? E o Brasil vai conseguir. E esta vinda dos fertilizantes da Rússia vai reduzir preços, equilibrar preços e dar também a possibilidade de uma produção maior. A fala do presidente Jair Bolsonaro é repetitiva, mas é preciso repetir, sobre o bem maior, além da vida, que é a liberdade. E o presidente tem falado sempre em liberdade, em Constituição e seguir as regras do jogo. Então, por que dizer que o presidente está lutando contra isso? Não, o esforço dele é neste sentido, de lutar a favor dessas normas. Você, Cris, temos 3 minutos. Estava dando uma olhada no nosso chat aqui, o pessoal ainda comentando a notícia anterior, dizendo que a esquerda não aguenta mais ouvir nosso presidente falar de liberdade. E ele vai continuar falando. A gente viu aí nesse encontro de prefeitos, de novo, a tônica do discurso do presidente. Ele fala de muitas coisas importantes, mas ele está sempre frisando que a nossa liberdade é inegociável. Então, se a esquerda gosta de ser tutelada, pelo menos como a militância demonstra nas redes sociais, haja vista aí a correria, a choradeira, a correria do Twitter, depois que o Twitter foi vendido para o Elon Musk, que anuncia a volta da liberdade de expressão na plataforma, a esquerda parece que gosta de ser tutelada o tempo todo, que alguém esteja dizendo ali o que ela pode falar, o que ela pode fazer, enfim, aquela coisa do Estado grande, abraçando todo mundo, o pai ou a mãe de todos, né? Como se nós não fôssemos independentes, autônomos e inteligentes para tocar nossas vidas por conta própria e lutar pela realização de nossos projetos e fazer por merecer as nossas conquistas. Mas voltando ao encontro dos prefeitos aqui, o que mais me impressionou é o tanto de prefeito aplaudindo de pé. A gente sabe que aí nesse encontro tem prefeitos, tem vice-prefeitos, alguns eventualmente acompanhados de secretários municipais, alguns assessores. Não é só a figura do gestor municipal, mas é um apoio escancarado, declarado, porque eles aplaudem de pé ao fim do discurso. E em vários momentos em que o presidente fala ali diretamente ao gestor municipal, compreendendo as dificuldades, colocando também o posicionamento do governo federal em relação a muitas questões, ele também é aplaudido. Então, é um diálogo direto, assim como ele tem mantido um diálogo direto com a população, criticado pela oposição, que acha que isso é populismo. É uma nova forma de comunicação que está sendo feita de forma honesta e está sendo bem recebida pela população, bem recebida também pelos gestores municipais. Muito importante esse encontro e esse diálogo direto com o gestor federal escolhido democraticamente. Bom, e a Cris falou sobre Twitter. Tem um convite a você, então siga por lá no Twitter. Se você tem perfil na rede social, siga o Twitter da Jovem Pan News. Estamos bem perto da marca de 1 milhão de seguidores. Por lá você participa com a gente, acompanha todo o conteúdo de Os Pingos nos Is. O nosso perfil é o @JovemPanNews. Fique por dentro de tudo também lá no Twitter. Você, Ana, temos 1 minuto e meio. Bom, parecemos que nós estamos naquele filme, né, O Feitiço do Tempo. A gente fica aqui repetindo as coisas, os assuntos mudam, mas o ponto central é que a palavra liberdade, ela sempre volta para o nosso debate e precisa voltar, como o presidente colocou no seu discurso. Dentro dessa pandemia, nós vimos exatamente a liberdade sendo tolhida. Liberdade de você escolher o tratamento médico ou uma vacina, de você escolher usar máscaras ou não, de você fechar ou abrir o seu negócio. Nós vimos aí dentro dessa pandemia que os tiranos, eles saíram das suas tocas, né? E no STF, infelizmente, nós temos visto não apenas aí projetos de tirano, mas um abuso de autoridade imenso em relação a essa liberdade que está muito bem protegida na nossa Constituição. O engraçado, Vitor, eu estava assistindo o 3 em 1 antes aqui do nosso programa e o nosso querido Roberto Mota trouxe um caso interessante, até jogo a bola para o Augusto, do Mário Sérgio Conte, o jornalista, escritor Mário Sérgio Conte, que no dia 7 de setembro de 2019, ele escreveu um artigo intitulado O Sol Negro no Céu da Pátria. A primeira frase é a seguinte: ao não matar Bolsonaro, o esfaqueador provocou um desastre ecológico.
Ao não matar Bolsonaro, o esfaqueador provocou um desastre ecológico. E, no entanto, esse tipo de texto, esse tipo de ataque ao executivo, ao presidente da República, passa totalmente longe do radar do STF. E aí nós vemos que não é o que as pessoas falam, é quem fala. E está cada dia mais óbvio que dentro desse conceito liberdade, o STF quer preservar a liberdade apenas de alguns protegidos aí do espectro político ideológico, que nós sabemos muito bem quem comanda no Brasil. Afinal de contas, o bandido favorito do STF está solto exatamente por isso. Para fecharmos então sobre esse discurso do presidente Bolsonaro, Augusto Nunes. Diga, Augusto. O discurso ele é autoexplicativo e a reunião, como lembrou a Cris aí, mostra a força que ele tem entre prefeitos. Eu queria só aproveitar o que disse a minha querida Ana Paula e lembrar que o Mário Sérgio Conte é o autor do maior desastre jornalístico que eu vi em muitos anos de carreira. Ele entrevistou como se fosse o Felipão, técnico da seleção, durante a Copa do Mundo, em que o Brasil levou aquele 7-1 inesquecível, né, da Alemanha. Ele entrevistou e publicou. Isso aí, os exemplares do Globo foram recolhidos. E também tratou como Neymar um sósia do Neymar. Quer dizer, o cara entende de futebol tanto quanto entende de democracia, disso. É assim que ele trata a Constituição. Acho que a palavra de ordem principal dessa manifestação de 1º de maio é em defesa da liberdade garantida pela Constituição. E também sugiro, para encerrar, complementando o meu comentário anterior, que o advogado do Daniel Silveira mande ao Alexandre de Moraes, em resposta a esse ultimato, o vídeo em que o Alexandre de Moraes, já ministro, diz em 2018 que a concessão do indulto coletivo, individual ou a graça é uma atribuição exclusiva e incontestável do presidente da República. Goste-se ou não. Manda para ele, o advogado, pronto, ele sossega. Ou não.